Graça e paz. Dia maravilhoso, hoje bem fresco, né? Graças a Deus. Meu cabelo tá meio uma coisinha aqui. Amados, eu quero ler um trecho da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode nem haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Queridos, é importante que nós pensemos um pouco sobre o que é graça. Eu acho que nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos confundindo liberdade com libertinagem. Estamos confundindo graça com um aval para pecar. A graça de Deus é um favor imerecido dado por meio do sacrifício da cruz, que nos liberta do pecado, que nos salva, sem merecimento algum, sem que eu tenha algo para trocar ou dar ou fazer para agradar a Deus. Nada que eu fizer pode me salvar. É uma obra exclusivamente do Senhor Jesus, por meio do sacrifício da cruz e do convencimento do Espírito Santo, que nos convence do pecado e nos salva gratuitamente, sem que eu tenha que fazer qualquer sacrifício, que eu tenha que dar qualquer coisa em troca. Isso é graça. Mas algumas pessoas têm levado isso para o outro lado, que estamos no tempo da graça e tudo é graça, e estão pecando, andando no pecado e muitas vezes na igreja, e quando se fala, ele diz: não, mas nós estamos no tempo da graça. A pergunta é: a graça é um aval para pecar? Claro que não. Cristo já nos resgatou do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, preste atenção no que diz o texto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu, apesar de salvo, ainda tenho uma luta com o desejo da carne por estar num corpo que foi contaminado, num corpo que tem um prazo de validade, e com a minha inteligência, com a participação da natureza divina por meio da salvação e de Cristo que veio habitar em mim, com esse entendimento eu luto contra o pecado
eu não vou, como salvo, como aquele que é alvo da graça, pecar premeditadamente. Porque se eu fizer isso, isso diz que eu não conheço a Cristo, isso diz que eu não sei o que é salvação. E isso demonstra toda a falta de temor a Deus. E o pecado, ele ofende a Deus. O texto diz, e o que ele diz que é a natureza, que tem que fazer morrer na natureza terrena? Prostituição. Muita gente caindo nisso. Impureza, que envolve todo tipo de moralidade. Paixão, lascívia, que tem muito a ver com os desejos da carne. Desejo maligno, tudo aquilo que é fora do padrão de Deus, que envolve lascívia, desejo carnal, prostituição, que envolve cobiça, principalmente quando envolve pessoas, é obra da carne, tem que ser morta. Avareza, idolatria, que não é só quem adora ídolo, mas quem coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Presta atenção. Por estas coisas vem a ira de Deus. Então não vem me dizer que estamos na graça, que não vai ter punição para o pecado, porque a Bíblia é clara. Há punição para quem peca. É o que diz a Bíblia. Então diz o texto. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nas mesmas coisas andastes vós, olha o tempo do verbo, andastes, quando eu ainda não conheci o Evangelho. Andei, mas hoje não. Hoje eu tenho que andar em novidade de vida. É isso que nos diz a palavra. Também noutro tempo, nesta mesma coisa, andaste também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora não vivo mais. Agora eu tenho que fugir do pecado. Agora, porém, despojai-vos. O que é despojar? Largar, sair. Igualmente, de tudo. Ira, é uma obra da carne. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ô irmãos, quanta gente gosta, ainda como cristão, de uma linguagem obscena, de umas piadinhas picantes. Há cristãos que quando está uma roda contando umas piadas sujas, em vez do cristão se calar ou procurar sair dali, ele fala, peraí, irmão, eu sei uma melhor do que essa daí. Que testemunho cristão é esse? Nós não pertencemos mais a este mundo. E nós temos um linguajar diferente. Por isso, temos que largar a linguagem obscena do falar antigo. Ele diz, não mintais uns aos outros. Então, esse é outro pecado que tem gente que ama. Uma vez que vos despojastes do velho homem com seus feitos. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu fui salvo, remido,
lavado pelo sangue do Cordeiro, eu preciso manifestar a natureza de Deus na minha vida, eu preciso ser um testemunho vivo de Cristo, através do meu falar, do meu andar, do meu viver, do meu tratar com as pessoas. Isso vai dizer se houve salvação, se houve uma mudança na minha vida ou não. Muito bem. E ele diz: nós nos despimos do velho homem com seus feitos. E ele continua: e vos revestiste do novo. Agora nós estamos revestidos do novo. Do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós temos que ser uma cópia de Cristo. Temos que manifestar a glória de Cristo. Se isso não acontecer, querido, está tudo errado. Diz ele que se refaz para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Querido, o cristão é conhecido pela maneira como se comporta, a maneira como trata, a maneira como faz negócio, a maneira como fala, como veste, como compra, como vende, como trabalha. A vida dele tem que ser um testemunho, uma pregação. Mas eu vejo que falta temor de Deus. E o que é temor de Deus? Quando falamos em temor de Deus, o que é temor de Deus? Usando uma linguagem simples, não teológica, é você ter a oportunidade de pecar e não pecar, porque você teme a Deus. Quando eu me acho sozinho, como é meu comportamento? Quando eu estou no quarto sem ninguém, ou num hotel, ou em qualquer outro lugar onde eu julgo que ninguém esteja me vendo, como é o comportamento? Eu tenho, queridos, conversado com pessoas, dominado pelo celular, vendo lixo o tempo inteiro, e muitos que estão na igreja. Então você é um escravo espiritual, escravo do lixo, do demônio, do diabo. Se liberte disso, querido. Faça morrer a sua natureza terrena. E como é que você faz isso? Só orando e lendo Bíblia. O crente precisa ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. E muitos nunca leram. Precisa ter uma vida de oração. Tem gente que quer viver uma vida de oração dele, a vida dele de oração é 5 minutos, 10 minutos de oração. Isso é como se ele quisesse viver a vida física tomando unicamente o café da manhã. Se na vida física nós precisamos de pelo menos 3 refeições para nos manter vivo, por que na vida espiritual seria diferente? Precisamos pensar nisso. Graça não é um aval para pecar. Graça é quando nós, por falta de vigilância, por um descuido, caímos
e nos levantamos imediatamente, confessamos o nosso pecado e somos perdoados, porque não houve intenção, não houve premeditação, caiu por acidente. Pecado na vida do salvo é um acidente e não um estilo de vida. E nós buscamos a Cristo e a palavra de Deus, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, o Senhor nos perdoa. Isso é graça. Eu não preciso fazer nada, porque a graça de Cristo me alcança. Que possamos entender isso. Mais uma vez eu quero repetir esta frase. Graça não é um aval para pecar. Pense sobre isso e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.